Deus, que é segurança para os nossos corações, é luz para os nossos caminhos, que você nesse momento esteja entregando a sua casa, a sua família, os seus filhos diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença. Queremos, Senhor, entregar as nossas vidas, as nossas famílias. Entregamos, Deus, os casamentos, os filhos, os jovens, os adolescentes. Toma nas Tuas mãos, Deus, cada pessoa que está aqui nessa noite. Ó Deus, a família, cada pessoa, Deus, ó Pai, que esta pessoa, essa vida, esse homem, essa mulher tem colocado diante de Ti, tem intercedido. Eu oro, Deus, repreendendo toda seta, todo dardo, toda ferramenta preparada, Deus, contra a Tua igreja, contra o Teu povo, que não prospere, que não tenha poder, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esteja nos guardando, nos livrando, nos protegendo. Deus, eu oro entregando nas Tuas mãos esta noite, tudo que nós ainda iremos fazer, tudo que ainda será pregado, ensinado, falado, nós entregamos nas Tuas mãos, Deus, o momento da exposição da palavra. Que o Senhor repreenda, Deus, toda inquietação, todo problema técnico, toda movimentação contrária, toda obra, Deus, do inimigo que queira, Deus, nos atrapalhar aqui nessa noite. Joga por terra, Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam voltados para Ti, Deus, para aprendermos do Senhor. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, continua, Deus, transformando as nossas vidas, continua, Deus, nos aperfeiçoando. Coloca em nós, ó Deus, um coração contrito, quebrantado, um coração de carne, sensível à Tua voz. Eu oro, Deus, ó Pai, suplicando ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos conduza à revelação da Tua palavra, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ilumine. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós quebramos as amarras, as algemas, os grilhões, ó Pai, no nome de Jesus, Deus, que essas coisas estejam vencidas na autoridade do nome de Cristo, é que oramos, amém. Meus irmãos, as crianças de 11 anos para baixo podem se deslocar para o nosso ministério infantil. Eu pergunto aos que estão conosco aqui, se tem alguém que nos visita hoje. Tem, né? Por favor, levante a sua mão, nós queremos presenteá-lo com um bombom para adoçar aí a sua vida. Levante a sua mão, em nome de Jesus. A irmã, primeira vez que está conosco? Não. A gente sempre diz, eu não falei, quem nos visita ou quem há algum tempo, né, não nos visita. Pode ser que a irmã participe, em nome de Jesus. Nós temos aqui, quem mais? Já está, amém. Sejam muito bem-vindos, viu, em nome de Jesus, amém. A nossa irmã lá no canto lá. Eu quero convidar o nosso irmão Eleonai, enquanto os nossos visitantes são presenteados. Aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. O Eleonai, que é um amigo, irmão, companheiro, ele hoje estará pregando, e eu quero te convidar a estar atento, sensível, para aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. O Eleonai, que é professor, né, dos jovens há alguns anos, né, lá na nossa igreja sede, está sempre aqui conosco. Seja muito bem-vindo, você está em casa. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Como bem disse o pastor Gustavo, é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Da última vez eu disse que era uma responsabilidade muito grande pregar com os meus dois professores aqui me olhando. No caso, o Gustavo e o William, né? O William não está aqui, hoje está o Gustavo. E hoje a responsabilidade aumenta um pouquinho mais ainda. Minha família, parte dela está aqui também, está ali o meu pai, o presbítero Vanderlei, meu irmão Vavá, sua esposa a Carla, seus filhos o Vitor, o Vinícius, além da minha esposa, da minha sogra, que estão sempre comigo aqui e nos lugares que eu sempre estou. É uma responsabilidade muito grande. Hoje, como se diz, o nervosismo que já é de praxe, o nervosismo que já é normal, hoje costuma aumentar um pouquinho mais, a responsabilidade aumenta um pouquinho mais. Mas glória a Deus, né? Que bom. Queria convidar os irmãos, está abrindo suas Bíblias, no livro de Eclesiastes.
Eclesiastes 2, versículo 10 e 11. Eclesiastes 2, 10 e 11. Amém? Todos acharam? Amém? O texto diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse texto é um texto que ele... Pode fechar a sua Bíblia, ou melhor, deixe sua Bíblia aberta, pode se sentar. Nós vamos estar lendo mais alguns versículos aqui, com sua Bíblia aberta, para a gente estar acompanhando. Hoje nós vamos pregar sobre esse título, Correndo atrás do vento. Tem uma frase de um líder religioso tibetano, Dalai Lama, no qual a frase dele vai dizer o seguinte: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a sua saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Essa frase ela me chamou muito a atenção, porque de fato, hoje a nossa sociedade ela vive dessa forma. A nossa sociedade vive correndo atrás de coisas que muitas das vezes ela não vê nem mesmo sentido. Quando ela para perceber, ela não sabe atrás do que ela está correndo. Ela vive para juntar o seu dinheiro e logo depois ela gasta todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Hoje nós podemos perceber a sociedade um tanto quanto hedonista. Esse termo hedonista, ele vem da filosofia grega. Era um modo de viver dos gregos, no qual eles privilegiavam a busca incessante pelo prazer, a busca exagerada, a busca exacerbada pelo prazer. E nós podemos perceber isso hoje na nossa sociedade. Uma busca pelo ser, uma busca pelo ter, o correr tanto atrás das coisas, se esforçar tanto para ter as coisas. Semana passada mesmo, alguns jovens aqui, possivelmente fizeram a prova do Enem. Eu estive até conversando com algumas pessoas que fizeram, o Vinícius que aqui está, fez também. E algo que me chamou muito a atenção foi no dia da prova, no domingo de manhã, aqueles plantões toda hora na televisão. E algo que me chamou a atenção foi uma entrevista de um jovem de aproximadamente 16, 17 anos. Aí o repórter chegou com o microfone dele, quando ele chegou perto do microfone, que a câmera deu aquele foco nele, a boca do menino estava toda estourada. Aí o repórter, sem hesitar, perguntou para ele. E ele disse assim: isso é por causa do nervosismo. Isso é por causa do tanto estudar, do tanto me fadigar. Acabou prejudicando a saúde dele. E assim, a gente vai ver não apenas os jovens que estavam neste contexto, mas assim a gente vai ver uma sociedade como um todo. Assim a gente vai ver adultos, velhos, jovens e até mesmo crianças. Uma busca incessante pelo futuro. Uma busca incessante para obter algo. Uma busca incessante para conquistar as coisas. É uma correria louca. Eu não sei se os irmãos já repararam como os dias estão passando tão rápido. Nós acordamos, aí ao acordar já tomamos logo um café, vamos para o nosso serviço, aquela correria no serviço o dia todo, voltamos correndo para casa, tomamos um banho,
Aqueles que estudam vão para o seu colégio, para a sua faculdade, outros vão correr atrás de outras coisas. Eu essa semana mesmo, conversando com o Gustavo, a gente até comungou de uma frase de um filme, quando o ator vai dizer o seguinte: eu sou como um cachorro, que quando vê um carro, passa logo correndo atrás do carro. Mas se por um acaso esse carro para, eu não sei o que fazer. O que eu faço quando o carro para? Porque eu fui treinado, na verdade, para correr atrás. Eu não fui treinado para obter aquilo. E isso vem acontecendo na nossa sociedade. Isso vem acontecendo. Uns correm atrás de dinheiro, outros correm atrás de estudos, outros correm atrás de conquistar as coisas, outros correm atrás dos romances, seja namorado, seja marido, outros correm atrás dos afazeres da sua casa, cada um atrás daquilo que lhe parece hábil. Mas quando nós paramos para perceber, nós estamos correndo atrás do vento. Quando nós paramos para perceber, nós estamos correndo atrás de algo que quando alcançamos, não tem substância. Quando nós alcançamos é abstrato, não é nada concreto. E quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós vamos ver que o autor de Eclesiastes, ele vai levantar essas questões. O autor de Eclesiastes, ele vai levantar essa pergunta: qual a serventia de tudo isso? Qual a serventia? Quando eu olho para o livro de Eclesiastes, dá-se a impressão de uma pessoa já idosa, de um homem já velho, que senta na sua cadeira de balanço, olhando para o nada, olhando para o horizonte. Se é uma pessoa rica ali, sentado na beira da praia, olhando para o finalizar do sol encostando no mar, e ele olha para tudo aquilo e começa a pensar alto, e começa a filosofar a vida, e começa a pensar: do que valeu todo o meu trabalho debaixo desse sol? Do que valeu tudo que eu fiz debaixo desse sol? A tradição judaica vai dizer que o escritor de Eclesiastes é Salomão. Salomão, ele escreveu 3 livros da Bíblia. Na sua juventude, como um homem cheio de vigor físico, apaixonado por suas muitas mulheres, ele, com a sua linda esposa Sulamita, ele vai cantar o Cântico dos Cânticos, o livro Cantares de Salomão, ainda na sua juventude. Ele, na sua meia-idade, ali no auge da sua sabedoria, um homem já maduro, formado, ele vai escrever o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. O sábio Salomão vai escrever o livro da sabedoria. E quando já velho, já no fim da sua vida, depois de ter conquistado tudo, depois de ter experimentado tudo, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Salomão, se a felicidade dessa terra, se os prazeres dessa terra forem medidos pelas coisas que nós conquistamos aqui, se é pelo hedonismo, essa busca exagerada pelo prazer, Salomão pode-se dizer que ele foi o homem mais feliz que já pisou nessa terra. Salomão, ele teve de tudo. Salomão, ele teve de tudo. E eu convido os irmãos a acompanhar isso comigo. Vamos lá para o livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis. Quem tiver com a sua Bíblia aberta aí. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no verso 3, vai dizer assim: Salomão amava ao Senhor e andava nos preceitos de Davi, seu pai. Salomão, ele amava o Senhor. Salomão, ele era um homem íntegro até aqui. Salomão, ele era um homem que a Bíblia vai dizer que ele amava, ele se entregava ao Senhor e andava nos seus preceitos. O livro de Reis, os primeiros capítulos, ele vai se dedicar
a contar a história do reinado de Salomão. E aqui, a partir do capítulo 3, vai acontecer algo incrível. O próprio Deus vai aparecer para Salomão. Depois de Salomão ter oferecido uma oferta num dos montes mais famosos, o Monte Gibeão, um dos montes mais famosos de Israel, Salomão vai oferecer uma oferta de 1000 animais, 1000 cabeças de animais em holocausto, em sacrifício ao Senhor. E naquela noite, o Senhor aparece a Salomão. O Senhor aparecendo a Salomão, o Senhor vai fazer um convite a Salomão, como um gênio de uma lâmpada que aparece para aquele que esfrega, para o Aladim. O Senhor vai aparecer para Salomão e dizer para ele assim: Salomão, pela integridade do seu pai, peça aquilo que você quiser, que eu vou te conceder. E Salomão, ele olha ali, imagino eu que ele pensa, ele para, ele pensa, mas a pedida dele, dentre tantas coisas que ele podia pedir, ele diz: Senhor, a única coisa que eu quero é saber entrar e sair em Jerusalém. A única coisa que eu quero é sabedoria para poder governar esse teu povo que é tão grandioso. E esse pedido vai agradar ao Senhor. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que esse pedido vai encher os olhos do Senhor e vai agradar ao Senhor. E Salomão ali então, ele vai, e esse pedido então agradando ao Senhor, o Senhor vai dizer para Salomão: olha, como o seu pedido não foi bens materiais, não foi outras coisas, mas foi sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar toda a sabedoria. Nunca houve nem antes nem depois de você alguém tão sábio. E além disso, também te darei prosperidade. Antes de você, nem depois de você, haverá alguém tão próspero, tão rico quanto você. E a gente vai acompanhar o livro dos Reis. Os capítulos seguintes vai narrar Salomão sendo testado nessa sua sabedoria. Salomão sendo provado nessa sua sabedoria. E em tudo ele se hesitava. O Espírito de Deus estava com ele. O capítulo 5 e 6 do primeiro livro dos Reis vai narrar ali a construção do templo do Senhor, o templo de Salomão. Uma vez que Salomão vai dizer: eu preciso construir algo grande para que o Senhor habite nele. E cumprindo aquela promessa que foi feita ao seu pai Davi, Salomão então constrói esse templo. É interessante que quando nós vamos folhear o texto, nós vamos ver no capítulo 6, como esse templo de Salomão, ele era grandioso, como esse templo, ele era poderoso às vistas. Salomão, ele vai fazer uma parceria com o rei de Tiro, de onde vai trazer uma madeira importada, que não havia em Israel, para poder revestir todo o templo. Nós vamos ver no segmento do texto, que Salomão, ele vai revestir todo o interior do templo com ouro. O altar do templo, ele era todo cheio de ouro, coberto de ouro puro. Nós vamos ver que a prosperidade estava sobre Salomão. O capítulo 7, no final, ou melhor, no início do capítulo 6, Deus vai reafirmar este pacto com Salomão. Deus vai dar continuidade a este pacto que ele havia feito com Salomão. Nós podemos perceber que no capítulo 7, depois de demorar 7 anos para poder construir o templo, Salomão agora vai construir o seu próprio palácio, uma obra gigantesca, uma obra faraônica, aonde tudo ali era feito com muito cuidado. Salomão, ele vai até Tiro, uma cidade vizinha, ele vai contratar Urã, que era o melhor ourives que existia no mundo antigo. Ele era o melhor artesão para poder trabalhar com metais, com ouro. E ele vai trazer este homem até Jerusalém para que ele trabalhasse na sua casa. Nós vamos ver que Salomão, no capítulo 9, no verso 28, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo aí. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram a Salomão. Essa cidade Ofir, ela era uma cidade árabe do mundo antigo.
ela era uma cidade onde se extraía o ouro mais fino que existia naquela época. O ouro mais puro que poderia existir estava naquela cidade. Era um ouro refinado, era um ouro que não existia dentro dele nenhum tipo de impureza. Salomão então pega esse ouro para poder trazer para a casa do Senhor. Ele traz essa pureza para dentro da casa do Senhor, construindo assim. E o texto vai continuar falando que Salomão, ele colocou utensílios no seu palácio. Ele mandou construir 300 escudos de ouro, pesando 7 quilos cada escudo, para servir como uma espécie de quadro no seu palácio. Mandou fazer mais 200 escudos menores, pesando 2 quilos cada escudo de ouro puro, somente para ornamentar o seu palácio. O trono do rei, ele era composto de uma escada de 6 degraus, aonde na ponta de cada degrau havia a estátua de um leão feita de ouro puro. Eram 12 leões de ouro ao redor do trono dele. No encosto dos braços, em cada ponta do encosto, existia um leão de ouro puro. A vida de Salomão era regada a esses prazeres. A vida de Salomão, o texto vai dizer que nunca houve nada parecido em reino algum do mundo antigo. Quando nós olhamos no verso 10, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, 10, 14, diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes. Quando nós vamos converter essa moeda, hoje o ouro a quase R$200 mais ou menos a grama, nós vamos perceber que Salomão, ele recebia todos os anos cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais de impostos que entrava para ele todos os anos. Quando nós olhamos para o capítulo 11, que vai dizer assim: ora, além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres. E o texto continua dizendo: tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Salomão, ele tinha para si um harém, aonde ele tinha mulheres de todos os jeitos que ele podia imaginar. Era mulher alta, mulher baixa, mulher loira, mulher ruiva, negra, branca, de todas as formas que um homem pode desejar, Salomão tinha. Salomão, como eu disse no início, ele era um homem realizado, segundo a medida dos homens. Ele era um homem que tinha tudo. Essas mulheres, para você ter ideia, cada mulher que ele tinha, se ele quisesse se deitar com cada mulher uma vez por dia, todos os dias com uma mulher diferente, ele demoraria 2 anos e 9 meses para repetir uma mulher. Então ele era um homem que ele abusava desse prazer, ele abusava de tudo. Salomão, ele teve tudo que um homem comum pode querer ter. Porém, quando nós olhamos para o texto, a parte B em diante, do capítulo 3, do capítulo 11, do verso 3, vai dizer: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. As suas tantas mulheres que ele teve eram resultados de trocas, de acordos comerciais com outros povos. E em cada povo que ele ia, em cada região vizinha que ele ia, quando ele ia fechar um acordo, quando ele ia fechar um negócio, ele trazia para si uma esposa. Mas quando ele trazia para si uma esposa, desculpa a palavra pejorativa, mas quando ele trazia para si uma esposa, ele trazia para si problemas. Ele trazia para si os deuses dos outros lugares. Ele trazia para si a idolatria de outros lugares. Ao ponto que na sua velhice, quando ele já estava no final da sua vida, a Bíblia vai dizer que essas mulheres perverteram o coração de Salomão, e Salomão se entregou à idolatria. Aquilo que Salomão, lá no passado, que o texto vai dizer que Salomão amou ao Senhor,
aqui agora a Bíblia vai dizer que Salomão amou as suas muitas mulheres. Aquela dádiva que Salomão tinha, aquele pedido que Salomão fez para Deus, para poder governar o seu povo, ele transferiu aquilo em hedonismo, ele transformou aquilo em benefício próprio. Na verdade, ele regou o seu próprio coração. Na verdade, ele trouxe a idolatria para dentro da casa de Deus. Na verdade, ele trouxe a idolatria para dentro da igreja, para dentro do convívio do Senhor. Ele tirou do altar Deus e colocou deuses com D minúsculo. Ele tirou do altar a soberania que Deus tinha sobre a vida dele para colocar outros deuses. Sabe, meu querido, aqui eu aprendo algo, que tudo aquilo que nós buscamos, que muitas das vezes nós pedimos incessantemente a Deus, aquilo é que vai tirar Deus da nossa vida. Muitas das vezes aquilo que nós buscamos incessantemente, nós colocaremos isso no lugar de Deus. Muitas das vezes, tudo isso que nós buscamos tanto, e às vezes nós reclamamos tanto, Senhor, porque o Senhor não me ouve? Às vezes é por causa disso, Deus está te poupando de você trocar o lugar dele na sua vida. A busca pelo prazer, ela pode colocar outros deuses no lugar do nosso Deus. E foi isso que aconteceu com Salomão. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele agora, na sua velhice, ele vai olhar para trás. Quando vai escrever ali o livro de Eclesiastes, voltando lá no texto de Eclesiastes, o primeiro capítulo vai dizer o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. É interessante nós notarmos que parece repetitório essa palavra vaidade, vaidade de vaidade. Repete novamente, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É porque no hebraico, quando nós vamos olhar no original, no hebraico, não existe aquilo que tem na nossa língua portuguesa, que é o superlativo, é aquilo que exprime uma ideia de exagero. No hebraico não tem. Por exemplo, quando uma mulher compra uma bolsa, que ela fala assim, nossa, que chiquérrimo, nossa, que carraço, que carrão, que um homem fala. É como se Salomão olhasse e falasse assim, vaidadizíssima tudo isso. Só que no hebraico não existe essa palavra. Então o texto vai repetir, vaidade de vaidade, vaidade de vaidade. É exagero. Tudo que eu fiz é exagero. Essa palavra, ela no seu original, ela vai significar vazio, aquilo que é oco, aquilo que é fútil, vai dar uma ideia de futilidade. É como se Salomão, quando a gente leva essa palavra para o grego, ela vai significar sopro, neblina. É como se Salomão olhasse para trás e falasse assim, tudo que eu vivi, tudo que eu conquistei, tudo que eu trabalhei, tudo que eu amontoei, todos os tesouros que eu ajuntei, foi como uma neblina, foi como uma névoa, foi tudo oco, foi tudo fútil. Veio, mas logo passou. E assim Salomão, ele vai passar a refletir sobre todas essas coisas. No capítulo 2, ele vai começar a fazer um amontoado de todas as coisas que ele conquistou. Ele vai começar a enumerar todas as coisas, vai começar a contabilizar todas as coisas que ele fez. Até chegar no texto que nós lemos, quando ele vai dizer, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa para todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo, transformando essa palavra, era uma névoa, era correr atrás do vento, era oco, nenhum proveito havia debaixo do sol.
Sabe, meu querido, a nossa vida também é assim. Salomão, ele reflete muito sobre o homem que nós somos hoje, sobre a sociedade que nós somos hoje. Do que vale correr tanto, do que vale lutar tanto, brigar tanto, perder a sua saúde tantas vezes e olhar para trás e perceber que você está correndo atrás do vento. Muitas vezes a felicidade que nós buscamos lá no futuro, ela está aqui no presente. Muitas das vezes as coisas que nós vislumbramos lá no futuro, ela está ao nosso lado e nós não percebemos. Uma rápida experiência que eu vivi, minha mãe, ela faleceu, vai fazer agora em janeiro 2 anos. Pouco antes dela falecer, ela já muito mal, muito doente. Eu me lembro que a gente voltando do hospital, no dia 18 de dezembro, a gente voltando do hospital, meu pai está aqui, ele estava comigo dentro do carro, ali o médico havia me chamado e falado comigo assim: Leonai, não adianta mais você trazer a sua mãe aqui no hospital, porque na verdade não existe mais medicamentos que possa resolver a vida dela, não existe nada que pode ser feito. O que você pode fazer é, pega a sua mãe, leva ela para casa, para que ela passe os seus últimos dias no aconchego da sua família. Naquilo dali a glicose dela estava muito alta, todos os parâmetros do corpo estavam descontrolados. Eu me lembro que a gente voltando ali na Via Expressa, ela já não alimentava há bastante tempo, e eu me lembro que a gente voltando ali na Via Expressa, eu vi o caldo de cana parado assim, o caldo de cana, o vendedor ambulante, no cantinho da Via Expressa ali, e eu olhei para trás, ela deitada no banco de trás do carro, eu peguei e falei com ela assim: mãe, vamos parar ali para a gente tomar um caldo de cana? Naquilo ali meu coração estava em pedaços. Aí eu falei com ela assim: mãe, vamos parar ali para a gente tomar um caldo de cana? Aí na hora eu olhei para meu pai olhou para mim assim meio que, talvez assustado, porque como que a gente vai parar num caldo de cana? Cana é açúcar puro, a glicose dela estava lá no alto. O pastel, quando você pega o pastel, ele chega a estar pingando gordura. Como que uma pessoa doente, como que você vai fazer isso? Você vai pegar e dar algo assim para uma pessoa doente. Aí ela falou assim: será, meu filho? Aí eu, sem hesitar, joguei a direção do carro, a gente estacionou. Aí eu fui lá correndo, peguei um pastel para cada um. Aí eu me lembro bem que ela falou assim: mas eu não vou aguentar comer isso aqui tudo não. Falei: mãe, pode ficar tranquila, eu como o restante para a senhora. Aí ela pegou e deu aquela mordida no pastel, como quem diz assim: nossa, deu para ver o suspiro dela. E ela virou para mim, olhou dentro dos meus olhos, isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. Ela olhou para mim, dentro dos meus olhos, e falou assim: que delícia, que delícia. Essa foi a melhor comida que eu comi nos últimos tempos. Sabe o que eu percebi naquilo dali? Que o prazer, a felicidade não está em conquistar, que a felicidade não está em buscar tantas coisas, em trabalhar tanto, em suar tanto. A felicidade está nos mínimos detalhes da vida. A felicidade está nas coisas mínimas, é no sorriso de uma criança, é no abraço do seu filho, é no abraço do seu pai, no abraço do seu irmão. Quando você chega, que você tem esse aconchego, ali está Deus. Ali está a presença de Deus. Muitas das vezes nós vivemos uma vida religiosa, aonde nós separamos Deus de tudo. Às vezes a sua esposa, o seu esposo vira para você e fala assim: filho, amor, fica aqui comigo. Não, eu não posso me abster desse tempo, eu vou adorar a Deus. E muitas das vezes Deus está no seu convívio, no seu lar. Muitas das vezes Deus está no seu convívio, na sua casa, no seu trabalho. Ali está Deus. Ali está Deus. Quando nós olhamos para o restante do livro de Eclesiastes, o próprio Salomão, ao finalizar esse livro no último capítulo, ele vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, que dirá, não tenho prazer nesses. Quando ele fala sobre lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele não está dizendo apenas de mocidade no sentido de idade, mas ele diz mocidade no sentido de vigor físico, no sentido de força.
Ei, lembra-te do teu Criador quando você tem força. Lembra-te do teu Criador quando você está cheio de vigor, para que quando vier os maus dias não aconteça assim como está acontecendo comigo, que eu não me sente numa cadeira de balanço, olhando para o horizonte e vendo o que passou para trás e dizendo de nada valeu a pena, que eu tenha prazer nesses dias que foi vivido. O próprio Cristo, Mateus 6, a partir do versículo 25, ali no Sermão do Monte, ele vai olhar para toda aquela multidão e fala para eles: ei, por que vocês andam tão ansiosos, preocupados com o que de comer, com o que de beber? Olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros, eles não plantam nem colhem, e mesmo assim o Senhor os alimenta todos os dias. É interessante que Jesus vai citar o próprio Salomão. Ele vai dizer: ei, olhe os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Que dirá vocês? Porque vocês não andam tão ansiosos assim, mas busquem primeiro o reino de Deus, e essas coisas, elas serão acrescentadas, e todas essas coisas, elas serão acrescentadas. E Salomão, ele vai finalizar, no penúltimo verso do capítulo 12, ele vai dizer: de tudo que vocês têm ouvido, de tudo que eu disse até aqui, a suma o resumo de tudo tema a Deus e guarde os seus mandamentos. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, viva para Deus. Não que você não possa trabalhar, não que você não possa estudar, não que você não possa conquistar as coisas, que você não possa ter um carro bom, que você não possa ter uma casa boa, que você não possa ter algo. Não, não é nada disso. Mas que dentre todas as coisas que você tiver, que Deus esteja no trono. Não traga deuses de outras cidades. Não traga deuses do benefício que eu mesmo te dei e coloque no meu lugar. Não coloque a idolatria na sua vida. A idolatria, ela não se resume a apenas uma imagem de escultura que fica no cantinho da sua parede. Não, a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida. O próprio Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E que nós possamos vivenciar isso, que nós possamos viver isso, que nós possamos dar valor a pessoas, não a objetos, que nós possamos valorizar essa pessoa que está ao seu lado, que nós possamos olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer para ela: como é bom ter você, eu tenho prazer em ter você, porque amanhã ou depois ela pode não estar mais ao seu lado. E aí? O que restou? E aí? O que ficou? Que nós possamos levar esse pensamento, que nós possamos sair daqui com esse pensamento no coração. Quer comais, quer bebais, quer façar qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus, que possamos colocar Deus no centro das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos em um minutinho de reflexão. Eu quero te convidar a fazer esse exercício. O que tem tirado Deus do centro da sua vida? Por que nós andamos tão ansiosos? Por que nós andamos tão preocupados? O que tem tirado o nosso sono? O que tem feito com que nós possamos perder a vontade de viver? O que tem feito que nós percamos a vontade de levantar no outro dia de manhã e ir para o nosso serviço? Sabe, eu tenho uma boa notícia para te dar.
Existe um Cristo, um Jesus, que ele morreu na cruz. Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, que ele levou sobre si o peso que estava sobre nós. E esse mesmo Jesus está aqui hoje. Esse mesmo Jesus está aqui hoje. E ele quer carregar você junto dele. Ele quer estar ao seu lado. E assim como ele disse para Salomão, a única coisa que ele te pede é que você me sirva em espírito e em verdade. Que você esteja, que eu esteja sempre no seu altar. Que eu esteja sempre no centro da sua vida. Faça uma oração você mesmo. Faça essa oração você aí no seu lugar. Que Deus ele venha achar morada. Que Deus ele venha achar moradia em nossos corações. Vem, Senhor. Impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não querer. Tu irás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não querer. Senhor, aonde que tiver, meu Deus, um coração aberto, Pai, Espírito Santo de Deus, eu te convido, Senhor, vem achar morada, Pai. Vem achar morada em nossos corações, ó Deus. Vem achar morada, Senhor Jesus, na nossa vida, Senhor. Venha, meu Pai amado, achar morada, meu Pai amado, nesse terreno, meu Pai querido. Muitas das vezes cheio de espinhos, ó Deus. Mas que o Senhor possa transformar em um terreno fértil, Pai. Que o Senhor possa transformar, ó Deus amado, em um terreno propício, ó Pai, para a Tua palavra florescer, ó Deus. Para a Tua palavra florescer e a partir de nós gerar frutos, ó Pai. Que nós possamos sim olhar para o futuro, Deus, mas sem esquecer do nosso presente. Sem esquecer, meu Pai amado, do presente que o Senhor nos dá todos os dias, ó Deus, que é o nosso fôlego. Oh Espírito Santo de Deus, vem achar em nós, meu Pai amado, corações dispostos a Te obedecer, meu Pai. E que nós possamos, meu Deus amado, nos dias da nossa mocidade, ó Pai, sermos fortes. Que nós possamos lembrar do Senhor hoje, ó Deus, para que quando chegar os maus dias, ó Pai, nós tenhamos prazer, ó Deus. Deus, essa é a nossa oração. Esse é o nosso querer, meu Pai amado. Vem, meu Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, Deus.
Aleluia. Meus irmãos, glória a Deus. Deus te abençoe, Leonardo. Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar orando. Eu quero glorificar ao Senhor pela vida do Elionai. Como é bom ouvir a Bíblia, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Aquece o nosso coração, nos confronta, nos faz pensar sobre a nossa vida, sobre as escolhas que temos feito. Eu gostei muito do título que o Leonardo escolheu, porque certamente isso tem tudo a ver com o tempo em que vivemos. Pessoas que correm, e quando chegam lá, elas descobriram que correram atrás do vento, não tinha nada lá. Elas foram enganadas por si mesmas, foram enganadas pelos seus desejos, pelas suas vontades. Eu estava me lembrando que meu irmão está ali. Agora em janeiro faz 2 anos que o nosso tio faleceu, o nosso tio Claudinei. Pouco mais de um mês depois que eu assumi aqui o industrial, meu tio faleceu. Irmão caçula do meu pai, o tio Claudinei, 44 anos. O tio Claudinei, sargento da Polícia Militar. Ele casado há muitos anos com a nossa tia Roseli. Os dois não tiveram filhos. Ela engravidou algumas vezes, mas não conseguiu levar a gravidez até o final. E testemunho da família, que eles, todas as reuniões de família, eles falavam sobre o tio Claudinei aposentar, para eles desfrutarem da aposentadoria do tio Claudinei. Ele já podia aposentar, ele já tinha um bom salário, já poderia aposentar, mas se ele trabalhasse mais 2 anos, a aposentadoria dele melhoraria mais ainda. E ele se propôs a trabalhar mais 2 anos. E nesses 2 anos, ele foi atender um chamado, um reforço lá em Pitangui. Estava dirigindo a viatura. Veio uma moto na contramão. Ele se desviou dela e foi de frente numa árvore. O caixão estava fechado no enterro. Só sobrou do queixo para baixo do meu tio. A minha tia, esposa dele, chorando em cima do caixão, falando sobre as viagens que eles fariam depois que ele aposentasse. Nós não sabemos do amanhã. Nós às vezes empurramos, protelamos. E eu não julgo eles. Mas às vezes a gente fica insatisfeito com o que tem. E às vezes a gente quer um pouco mais. E às vezes nesse querer um pouco mais a gente perde família, filho, casamento. Como diz Tiago na sua carta, o que é a vossa vida? Senão como a neblina que uma hora aparece e depois passa. Tiago, nesse texto, ele fala: quem são vocês para dizer, nós nos mudaremos, iremos para outra cidade, lá construiremos, lá venderemos e enriqueceremos. E aí Tiago pergunta, mas o que é a vossa vida para vocês fazerem planos? Deus é o dono da vida. Viva o hoje, viva o agora. Diga que ama hoje, diga que perdoa hoje, liga hoje, fala hoje, agora. Amanhã pode ser tarde demais para se arrepender, para entregar sua vida para o Senhor, para mudar o seu comportamento, para consertar os seus erros. Não fica correndo atrás do vento, não. Corra, mas corra para o que realmente importa, que é para os braços do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós chegamos aqui e não sabíamos, Deus, que o Senhor tinha preparado algo tão especial para nós, Deus. Para nos alertar, para nos fazer pensar. Obrigado, Senhor, pela maneira doce com a qual o Senhor falou conosco. Aplica essa palavra ao nosso coração. Não nos deixe, Senhor, sair daqui, Deus, buscando coisas. Ah, mas eu quero. E às vezes, Deus, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a igreja, o ministério, as coisas, Deus. As coisas vão levando embora o que realmente importa. Nós sabemos, Deus, que precisamos trabalhar. Trabalhar glorifica o Teu nome, Pai. Nós sabemos, Deus. Mas não deixa que isso seja o centro da nossa vida. Não deixa essas coisas dominar a nossa mente, o nosso coração, não, Deus. A começar da minha própria vida, Pai. Não deixa não, Deus.
Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, seja o nosso alvo. Que a nossa família, Deus, seja o nosso propósito. Que te conhecer, Deus, seja o maior desejo da nossa alma, Pai. Ó Pai, eu entrego os meus irmãos nas tuas mãos. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Uma semana, Deus, de graça. Um restante de semana de bênção. Leva-nos, Deus, em segurança. Leva-nos, Deus, em paz. Livra-nos, Deus, das armadilhas do inimigo. E livra-nos, Deus, das armadilhas do nosso próprio coração, Pai. Eu oro, ó Deus, te entregando, ó Deus, os meus irmãos, a nossa igreja, as nossas famílias, Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em posição de receber. E eu queria chamar o presbítero Vanderlei, por favor, para vir cá, para ministrar a bênção apostólica sobre a nossa vida. Uma alegria tê-lo conosco, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos, irmãos. Como diz o pastor Gustavo, estenda suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz gloriosa do nosso Deus, que excede todo entendimento, seja com cada um de vós nesta noite. E que a misericórdia do Senhor resplandeça sobre cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.